Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muitíssimo bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia. Esse, o podcast Metanoia número 38. Exatamente, o podcast Metanoia número 38. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Hoje eu queria logo no começo fazer um convite muito especial. E para isso a gente está até utilizando a tecnologia, uma tecnologia nova e que tem muita gente usando, que é o live do Facebook. E queria falar para você que vai acompanhar esse vídeo algum dia, você que está estudando a gente, um convite muito especial para você. No dia 5 de junho de 2016, que é domingo agora, quando esse episódio tiver sido lançado, vamos gravar um podcast Metanoia ao vivo durante o Link, programa mensal da Nova Semente, que começa às 19 horas, 7 da noite. Então você já está super convidado para acompanhar, avise seus amigos, esteja conosco. Será uma noite de muita expansão de mente. Então, de novo, vamos fazer uma gravação ao vivo do podcast Metanoia, dia 5 de junho de 2016, na comunidade Nova Semente. Para você que não conhece, Rua Cubatão 77, no bairro do Paraíso. É isso. Lembrando você que se você quiser acessar todos os nossos conteúdos, vá direto no nosso site, portalmetanoia.com. Fica o convite para você também mandar um e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com. Se quiser mandar uma sugestão, uma crítica, um convite, enfim, escreva pra gente. Por falar em e-mail, também queria falar aqui que muita gente tem escrito pra gente, testemunhos de pessoas que foram tocadas por alguma mensagem, pessoas que pedem para mandar abraço para algum amigo, pessoas que simplesmente entram em contato. E é legal a gente entender que o podcast Metanoia tem chegado em lugares muito além do que a gente poderia imaginar. E eu queria ler aqui, mandar um abraço para Cleiane. Ela é de Uauá, na Bahia, diz que escuta a gente, escreveu um e-mail contando que ouve o podcast Metanoia há pouco mais de um mês e que chegou até esse conteúdo por uma indicação. Então a gente escuta, indica para um amigo, espalha, faz com que mais pessoas também possam expandir a mente. Então, Cleiane, que você esteja ouvindo um abraço para você, para todo mundo de Uauá, na Bahia, e que o Espírito de Deus continue levando esse conteúdo para adiante. Bom, falando do tema, hoje o tema continua na sequência que a gente vem fazendo em algumas das últimas semanas sobre as parábolas de Jesus. Em alguns dos últimos episódios, a gente falou sobre as parábolas e eu convido você a dar uma olhadinha aí na nossa lista. Nós trouxemos um estudo profundo sobre algumas dessas parábolas, desses ensinamentos de Jesus, e hoje continuamos expandindo a mente em relação a essas histórias contadas por nosso mestre. A parábola de hoje, a parábola do empregado mau. Eu já falei muito, então deixa eu apresentar meus convidados. Vocês podiam até ler hoje a parábola, porque eu já falei bastante, hein? O pessoal já deve estar cansado de ouvir minha voz. É ele que está escrevendo, conversando, refletindo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele tá me olhando com uma cara de dó, uma cara linda que eu amo. Rodrigo Maciel. Eu tinha prometido que você nem ia falar mais, né? Eu falo sim, acabou a promessa. Acabou a promessa. Acabou a promessa. Cumpriu tudo. Seja bem-vindo. Bom demais estar aí novamente. Deus nos abençoe. Ismael Cardoso, tem gostado? Já participou algumas vezes com a gente
e está aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui e vai ser fantástico hoje falar dessa parábola que é muito especial para mim. Legal. E hoje uma participação, uma estreia, Gideon, Isso mesmo. de Diadema para o Mundo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que seja a primeira de muitas participações suas com a gente e que seja mais um dia de expansão de mente. Legal, eu que agradeço aí o convite de estar com vocês. E já que você mandou um abraço, eu preciso mandar um abraço também pro pessoal lá de Diadema. Manda um Vive abraço. em PG e ouve o Metanoia, então estamos todo mundo junto aí. Legal. Vamos começar então. Alguém quer ler a parábola? Alguém pode ler? A gente está em Mateus 18, de 21 a 35. Pode ser, Ismael, Então eu vou ler aqui. por favor. De 21, né? A partir de 21. Exato. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, e o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo isso, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se e muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou-o aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e suas ofensas. Legal. Então essa é a parábola do empregado mau. Como a gente tem feito nos episódios que a gente fala sobre parábolas, pergunto para vocês: qual que é o significado geral desse texto? O que esse texto traz? A gente já percebe, para quem talvez teve o primeiro contato com esse texto, que há uma questão de perdão. E para quem já estudou muito, sabe que é a essência do perdão. O que a gente pode trazer de análise, de expansão de mente quanto a esse perdão que está intrínseco nesse texto aí? Se eu permitir eu começar, começa com Pedro fazendo uma pergunta, né? Pedro pergunta se deve perdoar até 7 vezes e tem um motivo para isso. Os rabis da época, os mestres, ensinavam que deveriam perdoar 3 vezes. Aí Pedro, sou um discípulo, né, de Cristo, então eu tenho que perdoar mais, eu vou elevar essa norma aí pra 7, né? Uhum. Jesus vai ficar contente comigo, imagino eu. E aí Jesus, vocês ouviram aí, Jesus falou: não Pedro, não 7 não, 70 vezes 7, que quer dizer infinitas vezes, né? Pra gente começar a refletir que aquilo que a gente pensa que a gente tem bons planos, que não vou fazer melhor, né? Agora vai dar certo, que é a minha ideia, cara, ainda está longe daquilo que é o padrão que Deus pede. E a gente está falando de perdão. Uma coisa para a gente refletir, que é bem amplo o parâmetro de Deus. Legal. Gideon. Que eu vejo nessa parábola assim que primeiro Pedro faz essa indagação, né, de quantas vezes a gente tem que perdoar, e aí Cristo responde, né, 70 vezes 7, e entra, né, dizendo que o reino, né, de Deus,
né? O reino dos céus é como... E aí ele vai entrando na parábola. E então ele traz essa perspectiva do perdão como algo intrínseco ao reino de Deus. Essa perspectiva de que Cristo, ele vem a esse mundo e na vida dele a gente vê isso, e as histórias que ele conta, as parábolas que ele traz também reforçam isso. Quais são as características do reino de Deus? Quais são as características daqueles que entenderam a sua identidade como filhos de Deus e como cidadãos desse reino, que já começa aqui, né, na perspectiva do presente, inaugurada com Cristo, na verdade restaurada, assim, Cristo vem a esse mundo justamente restaurar esses valores do reino, que em algum momento foram se perdendo, porque lá no começo, no Jardim do Éden, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus, mas aí com o passar do tempo a gente vai se afastando, o pecado vem no mundo e enfim, né, o homem se afasta de Deus, mas aí vem Cristo e para restaurar muita coisa, para restaurar o que havia sido perdido. E aí a gente vê na vida de Cristo, nessa parábola especificamente, justamente essa questão do perdão, algo que se perdeu, mas é que ele vem trazer e vem nos dar uma lição valorosa, né, da importância do perdão. Eu acho isso fantástico. Legal. Eu vejo nesse texto também uma questão assim, bem prática do nosso dia a dia, né? Porque aqui a parábola tá dizendo de um cara que devia muito e foi perdoado, e aí depois ele mesmo não quis, a incoerência, né? A hipocrisia de não perdoar o outro, tendo sido enorme o seu perdão, né? Na verdade, eu acho que sim, a palavra tá falando aqui a respeito de perdão, mas ela também tá dizendo novamente de graça, né? Porque o que é a graça, né? E aí você pode voltar lá no podcast, ouvir sobre graça novamente, mas talvez trazendo ao entendimento aqui dessa parábola que Jesus trouxe pra gente, basicamente é o seguinte: o entendimento da graça traz pra nós uma convicção de que o pecado pelo qual nós somos perdoados é grande demais. Entendeu? Então, por exemplo, a gente às vezes perde essa consciência por causa da nossa vida extremamente religiosa, que muitas vezes nos leva a cumprir os ritos de um determinado lugar, de uma determinada religião, e entender que aquilo é a sua vida cristã, se limita àquilo. Só que de fato, quando você vai trazer para essa ampliação do conceito, você vai entender o quê? Cara, o meu pecado não é diferente do pecado do cara que estupra uma criança, não é diferente do cara que é o terrorista lá do ISIS, ele não é diferente do pecado da Dilma, ou do seu concorrente, ou dos governantes que são corruptos. Ou seja, eu olho para esses caras e eu fico chocado com o tamanho pecado dos caras, mas eu olho para mim e vejo que eu tô na mesma régua. Porque o pecado que ele foi perdoado era um pecado grande demais. Então, ele tá trazendo o conceito seguinte: todos vocês devem muito. Então, se vocês devem muito e a minha escolha foi perdoar vocês, por que a escolha de vocês não é perdoar? Se a minha escolha é perdoar, por que a sua não é perdoar? Perfeito. Então, aqui ele quer trazer uma intensificação, cara, de que eu acho que ele fala de perdão, eu acho que ele fala de graça, eu acho que ele fala de incoerência, de hipocrisia, quando ele principalmente traz a nossa perspectiva, aquilo que de fato a gente faz no nosso dia a dia. A gente faz muito isso, cara. A gente faz muito isso aí, entendeu? Esses 100 denários que o cara briga por causa de 100 denários, a gente faz isso todo dia, cara. E você percebe, Rô, que reforçando isso, porque a gente percebe que é um alto valor e um baixo valor. A diferença entre você ser perdoado de algo muito grande e não aprender com isso a perdoar algo pequeno. E se você vai no significado do talento, a gente até falou isso quando a gente conversou sobre a parábola dos talentos. Um talento é como se fossem 20 anos de trabalho na remuneração da época, porque tinha uma comparação à prata, enfim. Quando ele fala 10 mil talentos, é assim, é impagável. É impagável, certo? Sim. É impagável, porque 5 talentos, que é o que traz na parábola dos talentos, seriam mais ou menos 100 anos de trabalho, não de vida, de trabalho, de remuneração. 10 mil
Cara, é impagável. Os ancestrais todos vão trabalhar a vida inteira, não vai pagar. Impagável. Então, e aí vem muito o que você falou da graça. Por quê? Porque é algo impagável. Pagável. E o mais louco pra mim, que aí reforça mais ainda esse ponto da graça, é que na parábola diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar. É uma atitude do rei e não do servo. Porque pro servo era algo impossível de fazer, e assim, já era. Então assim, e aí o rei fala: não, mano, vem cá, eu quero acertar com você. E aí ele fala: então tá, já que você quer acertar, então tá bom, tá perdoado. É que a gente fica levando como se fosse uma ficção, né? A gente cria na nossa mente essa mente pós-moderna, século XXI, a gente já imagina o cinema, uma coisa de ficção, uma história irreal. Mas, cara, é uma história totalmente real, ela é hiper realista, só que a gente não consegue aplicar na nossa vida. Porque quando você entende isso, que não foi o que o servo entendeu, você entende que do menor, do pequenininho, você deveria perdoar, porque o imperdoável, entre aspas, você foi perdoado, né? E aqui tem uma parada que pega bastante também, que me veio à mente agora, que é o seguinte, veja só. O cara tinha uma dívida. E a condenação dos caras em relação à dívida não estava atrelada à dívida em si. O servo mau, o servo impiedoso, que é o que a Bíblia vem trazer aqui, ele não é, no final, condenado pelas coisas, pelas dívidas que ele tinha diante do seu Senhor. Ele é condenado por não agir de maneira coerente com o seu irmão. Exato. Isso vai conversar muito com Mateus 25, quando Jesus vem falar: cara, no dia que eu tive fome, vocês me deram de beber. No dia que eu tive sede, no dia que eu tive fome, vocês me deram de comer. No dia que eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí ele vai trazendo esses conceitos, e no final ele fala: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Ou seja, às vezes a gente tem a falsa sensação de que a régua que Deus vai utilizar pra gente, pra salvar ou não a gente no final, tá ligado aos pecados que eu fiz ou deixei de cometer. E aí você estabelece o checklist lá. Quando não, o que ele tá trazendo aqui é algo ainda mais forte. E no final, cara, eu achei que ia terminar a parábola com o rei dizendo o seguinte, né? Ó, tá aqui, ó. Ele fala assim, ó. Então, irado o seu senhor, no verso 34, irado o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Teoricamente, fica subentendido aqui que o cara pagou. Foi torturado, mas pagou no final. Então, o que isso quer dizer pra gente, cara? O que isso quer dizer pra gente? E também há uma possibilidade de depois no céu haver muita gente miseravelmente salva. O cara que foi salvo pela misericórdia do seu Senhor, mas que teve uma vida miserável, cara. Uma vida de tortura e uma vida de desgraça, conhecendo o perdão de Deus, conhecendo o quanto poderoso isso foi na vida dele, ele optou por ter uma vida de desgraça, percebe? Então eu creio que é possível que no céu haja muita gente que seja, a gente vai encontrar muita gente miseravelmente salva. Gente que foi salva da morte eterna, mas não teve a oportunidade, o privilégio e a alegria de ser salvo de outras duas coisas, que é o medo de morrer e a libertação, a salvação da mentalidade secular que nós temos hoje. Eu acho que Jesus, ele vem e nos salva dessas três frentes. Da salvação da morte eterna, a salvação do medo de morrer e a salvação da mentalidade secular que a gente vive, que preza o benefício de mim e não o benefício do próximo. Então, eu acho que em relação à salvação ele traz um viés bem completo pra gente aqui. Legal. Cara, vocês estavam falando, né? Uma história que me veio à mente, um outro verso da Bíblia, foi quando o profeta Natan se encontra com o rei Davi, né? Ele conta toda uma história ali e no final o rei fica abismado, ele fica muito surpreso. Não, esse homem dessa história aí foi muito cruel, ele merece morrer. E aí o profeta fala, é você.
dessa pessoa. E aí, olhando essa história, né, porque trazendo para nossa realidade, né, eu acho que isso que é importante quando a gente lê assim alguma coisa na Bíblia, tentar aplicar na nossa vida, né? Porque eu acho que faltou ali naquele servo impiedoso, na verdade incoerente, né, também, ele entender o tamanho do perdão que ele recebeu, entender a profundidade disso, porque ali a dívida que a outra, né, o conservo tinha que comprar com ele era infinitamente menor. E ele foi pra cima, né? Então, na verdade, ele não recebeu aquele perdão, assim, ele não entendeu, compreendeu aquilo. Isso se aplica com a nossa vida, entender esse relacionamento, esse perdão, esse amor infinito, assim, incondicional, profundo, que Deus tem pra com a gente. Quando a gente começa a entender um pouco disso, aí a nossa forma de se relacionar com o próximo, de perdoar, de fazer o bem, a gente começa de uma outra perspectiva, porque eu entendi, eu internalizei tudo isso que Deus fez por mim, a forma como Ele me ama e Ele me perdoa. Eu sei que eu sou muito perdoado, eu sei que eu sou muito amado, por isso eu consigo, né? Porque não é da minha natureza pecaminosa, assim, né? Nesse mundo de pecado a gente é bombardeado a todo momento, essa cultura anti-reino de Deus. E aí, só quando a gente se reveste, né, do poder de Deus, se fortalece na palavra e entende essa identidade como filho de Deus, aí a gente começa a perdoar, agir dessa forma, fazer o bem, entendendo a graça, né? Exatamente. E você percebe agora, ouvindo vocês falando, eu parei pra pensar que eu falei, cara, na real, outro entendimento que me veio agora, a metanoia, é que pouco importa o tamanho, na verdade. Eu acho que o que ninguém pode pagar a dívida. Eu acho que o que Jesus queria mostrar não era que ele perdoa muito pra você poder perdoar pouco, é que ele perdoa. E você tem que perdoar. Sim. E por quê? Porque pra Deus o que é do mundo aqui não é mensurável. Deus não mensura essas coisas que a gente vive aqui. Quem mensura somos nós. Só que aí lá na frente, na parábola, o trecho vem trazendo isso, ó. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, depois ele ter feito o que fez com o conservo, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo? Ele não fala aqui o seguinte: cancelei toda a sua grande dívida, cancelei a sua dívida que era impagável. Ele não, entre aspas, não joga na cara dizendo que perdoou muito para que ele perdoasse pouco. Ele simplesmente fala: não importa quanto você me devia, só que eu te perdoei. E não importa quanto você devia, por que você não perdoou? Então a gente fica, porque às vezes a gente fica preso nisso. Não, mas a gente volta no, mais ou menos no que Pedro traz ali, né? Quantas vezes, ou quanto, Senhor, que eu devo perdoar? Eu quero quantificar, eu quero colocar um número. Não, mas então, Senhor, mas e se for 1 milhão? Ah, mas e se for 2 bilhões? Eu perdoo ou não? Cara, é 70 vezes 7. E acho que por isso que vem no... E aí é a perfeição de Cristo, né? Porque ele poderia ter terminado com 70 vezes 7. Por exemplo, uma conclusão. Então, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Mas ele começa com isso. Por quê? Porque pouco importa o valor. É 70 vezes 7 para quantidade, para intensidade, para a gravidade. Você nasceu, quando você nasceu de Deus, você nasceu para perdoar. Porque o perdão é o espelho do amor. A característica do DNA de Deus. Exatamente. Eu não sei... Fala aí, meu irmão. Eu ia comentar sobre o comecinho, de quando o Lucas comentou ainda na parte anterior do tamanho da dívida. Isso pra nossa mente, né? Pra mente do ser humano, não pra mente de Deus. O tamanho da dívida. O que ele responde? Senhor, ser paciente comigo que tudo te pagarei. Já foi dito pelo Lucas aqui que era impagável. O que ele queria dizer com isso? É soberba, né? Eu vou pagar. Minhas obras. Não, e você vê que louco. O pedido Israel, não foi me perdoa, né? Tem paciência comigo. E você vê que provavelmente, e aí a gente vai ter que supor, ele sabia do tamanho. Ele sabia que era impagável. Ainda assim ele falou: vou pagar, vou dar um jeito. E é isso que eu queria trazer pra hoje. Cara, a gente não faz isso. A gente não faz isso
com os nossos irmãos, no nosso meio. Não, é porque eu faço certinho, então agora... Eu até comentei com os meus... na classe de jovens esses dias. A gente estuda a lição, para quem não conhece, num dia específico da semana. Falei assim... quando você comete algo assim, você se sente mais constrangido, tal, você se sente menos digno, não posso orar agora, etc. Essas questões, né? Pessoal, eu fico meio assim, né? Fico meio triste, acho que não... Tô menor, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, não. Sempre a dívida é a mesma. E o perdão é o mesmo, independente do que você faça. Você não é mais digno porque você está cumprindo tudo agora. Você já não era. É graça, é de graça. E ele vem trazendo isso. No final, que eu, quando leio isso aqui, Rodrigo, eu tô até tentando harmonizar, porque tem a questão do amor de Deus mesmo no que você fala, e eu não levei por esse lado. Eu vejo esse começo e o fim. Ele tenta pelas próprias obras pagar uma dívida impagável. E depois, quando ele é lançado no cárcere, porque ele não perdoou, porque Deus, ele fala assim que esse rei é como o reino, e o reino é de justiça também, não é somente, né, é um reino de justiça. Ele foi lançado até que ele pagasse. Mas, voltando para nós, podemos pagar? Será que ele saiu do cárcere mesmo? Eu me faço essa pergunta porque a Escritura dá essa margem, né? Será que ele saiu de lá? Porque Jesus vem, e é aquilo que você fala sempre, né? Ele abdicou do direito dele e trouxe o direito para todos com o perdão. Ele perdoou, não importa o tamanho. Eu vim ver que o servo não pede, ele fala, eu vou pagar. O rei representa Jesus. Ele fala assim, cara, você não vai pagar. Tá perdoado porque você não pode. Só eu posso pagar essa dívida. E ela tá paga. E o cara, quando sai e não perdoa, ele não entendeu o reino. Ele não entendeu, ele não quis pertencer a este reino, a este rei, ou a este patrão, ou algumas traduções trazem, né? Ele não entendeu isso. Ou seja, ele não faz parte daquilo que ele recebeu. Você entendeu? O que ele recebeu de verdade foi graça. Agora você faz parte, tá tudo zerado. Agora, sabe um ensinamento que tá meio periférico aqui, cara, que... Deus foi pesado no meu coração agora, que é o seguinte... a frase do servo impiedoso: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Cara, aqui tem primeiro a prepotência do cara dizer, cara, com as minhas obras eu consigo chegar lá, entendeu? Então Deus, é o seguinte, só tem um pouquinho de paciência. Aguenta mais um pouquinho aí, que aquelas outras leis lá que o senhor deu pra eu guardar, eu vou fazer um esforço master aqui e vou conseguir alcançar. Só que o problema dessa mentalidade é que você não percebe o quanto devedor você é e, por consequência, você não consegue perceber o quanto perdoado você foi. Porque o fato do cara não ter perdoado o seu conservo é o fato dele não ter entendido que foi perdoado. Não é que ele não saiu dali consciente de que ele tinha sido perdoado, percebe? Não tinha gratidão. Ele não tinha gratidão porque ele não tinha entendido antes que tinha sido perdoado nesse grau, entendeu? Então, a gente sempre diz aqui, a gente já falou, acho que no podcast de graça e também no de perdão, que existe uma sequência pra gente entender a questão da graça de Deus. A primeira delas é entender o tamanho do meu pecado, o quanto pecador eu sou, o tamanho da minha dívida, nesse caso aqui. Depois que eu entendi o tamanho da dívida, aí eu olho, cara, a dívida é grande demais, então eu entendi que Deus me perdoou tudo isso aqui, Deus perdoou, pagou toda a dívida, cancelou minha dívida. Então, cara, não pode sobrar outra coisa no meu coração a não ser gratidão. Então, se o servo não conseguiu agir da mesma forma com o conservo, na verdade é porque lá atrás ele não entendeu o quanto pecador ele era. Tanto que ele disse, tem paciência comigo que eu dou conta. Eu dou conta, ele chamou pra si. Eu dou conta, chamou pra si a responsabilidade, eu dou conta. Só que, na verdade, essa postura que o levou a não perdoar o seu irmão, entendeu? Então, traduzindo pra nossa realidade hoje, de vida cristã, o que basicamente quer dizer isso aqui? É o cara, o servo impiedoso, é o religioso, que tem uma dívida enorme, que se esforça loucamente pra pagar,
que coloca toda a sua responsabilidade em si mesmo e diz, não, se eu orar todo dia, se eu ler a Bíblia certinho, a lição de escola sabatina certinha, se eu for à igreja e fizer as orações e cantar os hinos, se eu entregar a cesta básica com os folhetos, no fim, pode ser até que eu consiga chegar lá. Igual aquele rapaz que uma vez disputou NASCAR que já tava 3 dias sem pecar. É verdade. Que a gente falou. Então, no fundo, o que muitas vezes impede a gente de perdoar as pessoas é não saber que nós somos perdoados. E não saber por que nós somos perdoados, porque ainda acho e ainda vou dar conta de alguma coisa, e ainda dou conta aqui. E é esse pensamento religioso que faz com que a gente não perdoe as pessoas. No geral, a maior dificuldade de perdoar não está naquele que não crê, mas naquele que é religioso e que busca a sua aprovação diante de Deus através das suas ações e das suas obras. Então, cuidado, você que ouve a gente, cuidado com sua vida religiosa. Observe as motivações pelo qual você busca uma religião e um relacionamento com Deus, porque se a sua motivação está em função de se salvar, como era a intenção do servo impiedoso dizendo, tenha paciência comigo que eu vou dar conta de pagar, se você busca esse relacionamento com Deus no intuito de alcançar, de auferir esse mérito para que Deus te abençoe no final, para que você venha a ser salvo, tome muito cuidado, porque isso fatalmente vai te levar a não perdoar as pessoas, e fatalmente não perdoar as pessoas pode te levar a uma condenação eterna. Na prática, Rô, desculpa te cortar, como que uma pessoa que... Porque nesse caso específico que traz a parábola, a cena ela é quase que óbvia que o cara foi perdoado. Onde que tá a chave para você olhar para algo que foi feito para você e entender aquilo como perdão e não como algo diferente disso? Porque aqui tá claro, foi perdoado, mas ele não entendeu aquele perdão. Como que muitas pessoas, e você até adiantou falando da religiosidade, mas como fazer essa chave virar para você falar, isso é o perdão, e é isso que eu tenho que viver agora? É que, na verdade, essa chave não tem como virar de outra forma, a não ser eu entendendo o quanto devedor eu sou. Tá. Entendeu? Então o problema não tá na virada de chave entender se eu fui perdoado ou não, mas tá numa etapa antes. Perfeito. De eu entender, cara, eu devo mesmo, entendeu? Eu sou um devedor impagável. Não tem preço pra eu pagar aqui. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu achar que ainda existe algum esqueminha, mas eu não sou tão pecador assim. O outro lá é viciado em pornografia, eu nem vejo nada. O outro falou que tem problema lá de olhar e pensar na mulher dos outros, mas eu nunca pensei na mulher de ninguém. Só que você se esquece de outras milhões de coisas que você faz, como, por exemplo, a Bíblia diz que se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, tá pecando. Cara, peraí. Se isso é pecado, saber o bem que tem pra fazer e não fazer é pecado, cara, a gente peca isso quantas vezes por dia? Então, entender o quanto eu devo é a única forma de entender o quanto eu fui perdoado por Deus, entendeu? Essa hora que normalmente a gente vive pensando religiosamente, a gente olha a volta e olha as coisas que a gente faz, que são as coisas gritantes, né? Como você mencionou, eu não faço isso, não faço aquilo. Cara, a própria Bíblia nos estimula a fazer a autoanálise todos os dias. E todos os dias, por mais que você vença os seus defeitos de caráter, as mazelas que tem na sua vida, quanto mais você vai chegando próximo de Cristo, quando eu entrei, por exemplo, para ser cristão, eu imaginei que agora eu vou seguir Cristo direitinho. Eu tinha 2, 3 coisas para resolver. Aí resolvi 2, 3 coisas, aí descobri que tinha 5. Aí resolvi as 5. Depois que resolvi as 5, tinha mais 10. E essas coisas vão multiplicando, porque eu vou conseguindo perceber em mim todas as deformidades de caráter que não refletem o caráter de Cristo. E quando você olha para você e você percebe todas essas coisas em você, quando o teu irmão peca, assim, cara, faz parte. Você estende a mão e fala assim, levanta aí, irmão, vamos seguir. Eu fiz bem pior, assim, né? Tipo assim, você nem sabe, né? Nem sabe. Você nem sabe. E
Sabe de nada inocente, né? Eu acho que a chave que o Lucas estava falando é essa, cara. Nesse momento, a gente sempre fala de olhar para fora, né? Mas nesta questão, o momento é de olhar para dentro. E entender quem você é. Quão miserável sou, né? E você sabe, na minha opinião, a maior dificuldade de você reconhecer o quanto pecador você é a questão da sinceridade, cara. Porque assim, eu acho que... E às vezes eu me questiono muito em relação a isso, porque eu acho que a sinceridade é meio que um dom, sabe? Então, por exemplo, você ser sincero a esse grau com você, cara, porque muitos de nós vivemos uma mentira, ou não. A gente cria uma máscara, né? Uma aparência, uma maquiagem de quem nós de fato somos, né? Igual quando a gente fala aqui, talvez algumas mulheres fiquem bravas comigo. Mas, por exemplo, tem algumas mulheres que, né, dão aquele capricho na maquiagem e tal. E às vezes quando ela tira a maquiagem, você fala, rapaz, é essa mesmo? E aí a grande sensação que eu tenho aqui é o seguinte: eu acho que nós, no geral, somos grandes maquiadores de nós mesmos. E o grande fator que dificulta a gente entender o quanto devedor nós somos é a nossa incapacidade de ser sincero com a gente. Eu não quero ser sincero porque eu não quero lidar comigo, entendeu? Eu não suportaria lidar com o lixo que eu sou. Então eu minto pra mim mesmo e me conforto com essa mentira constantemente. Mas fácil eu achar que o que eu tô fazendo, né, vai me trazer alguma coisa, vai ter algum retorno, que as minhas obras estão resolvendo a coisa, do que eu, né, deixar nas mãos de Deus e aceitar essa graça. Porque senão fica algo como uma graça irritante, né? Porque na lógica de Deus, Ele se alegra no bem, em dar, né, em salvar. E só que na nossa lógica não, né? Quando a gente sempre, né, nessa lógica do mérito, a gente fez alguma coisa, não, eu mereço, eu tô fazendo isso, esse monte de coisa boa que eu tô fazendo vai me levar a alguma coisa, eu mereço algo, por isso que eu tô fazendo. A gente vive a lógica da independência, né? E você percebe que o perdão, a graça e o amor, eles são totalmente vinculados à dependência de Deus. Porque a Bíblia traz que a gente só amou porque Deus nos amou primeiro. Então a gente só está salvo porque Deus nos salvou primeiro, não porque eu me salvei depois. Eu estou perdoado porque Deus me perdoou primeiro. Então, para eu ter acesso a todos esses temas, todas essas situações, essas realidades, eu tenho que me atrelar à dependência de Deus. Não dá para eu olhar para uma situação como essa e falar, eu vou te pagar. Ou seja, eu sou independente. Não, eu sou dependente de você. Do teu perdão. Do teu perdão, da tua misericórdia, do teu amor, da tua salvação, não é da minha salvação. A gente já falou disso aqui várias vezes. A gente fala constantemente sobre isso. E aí quando ele vai e não perdoa o conservo dele, há de novo essa demonstração de independência. Por quê? Porque eu estou fazendo algo porque eu sou agora o dono da situação. Eu sou o juiz. Antes eu queria ser, olha só, antes eu queria ser o independente para poder pagar. Hoje eu quero ser o independente para poder cobrar. Ele buscava a independência primeiro para eu vou conseguir e vou ser o melhor, vou conseguir pagar algo que é impagável. E agora ele vê a oportunidade de ser independente a ponto de, agora eu vou cobrar como eu quero. Então não me importa quanto é, eu quero que você pague. O problema é seu, se vira. E aí você percebe que... E aí, a gente sempre fala disso de novo, que é um assunto que não tem como não ser recorrente. Qual que é a raiz de todos os males que a gente sempre fala? O egoísmo. Por quê? Porque aqui é o egoísmo. Primeiro ele olha e fala, eu posso pagar, vou pensar em mim, e não em quem eu tô pagando, e não na minha família. Porque na verdade, até há no começo lá dizendo que o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha fossem vendidos para pagar a dívida. E aí ele fala, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Em nenhum momento ele fala assim, não, poupa minha família. Vende, mas poupa minha... Não, ele não fala poupa minha família. Ele, na verdade, o que parece aqui é que ele não tá nem aí, entendeu? O que ele quer é que a dívida seja paga. Mas assim, não, eu vou pagar, mas
se for preciso, aí você vende, vai, mas eu vou tentar. E depois ele faz a mesma coisa com o conservo dele. Então você percebe que o que causa isso é um egoísmo, dele pensar que eu tenho que fazer e agora eu posso fazer para com o outro que está, entre aspas, nesse caso, ele julga que está abaixo dele, né? E isso é completamente reprovável, e aí a parábola vem trazendo isso depois, né? Perfeito. Eu gostaria de trazer bem pra prática, pra você que tá ouvindo a gente agora. Queria te fazer uma pergunta, você que tá ouvindo a gente. Existe alguém hoje, na sua vida, que você precisa perdoar? Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu chefe, seu cônjuge, né, sua esposa, seu filho, não sei. Será que existe alguém que você precisa perdoar e você não consegue perdoar? Talvez não conseguir perdoar alguém que te fez o mal pode significar que você não entendeu o quanto pecador você é, por consequência não entendeu o quanto perdoado você foi, por consequência você não consegue ser grato o suficiente e por consequência você não consegue amar e perdoar o seu irmão. Então, se você está buscando, eu sei porque eu já passei por situações difíceis de perdoar também, e se você está buscando essa necessidade, buscando isso de, cara, eu preciso perdoar essa pessoa, então talvez você precise fazer uma análise, uma autoanálise, e entender diante de Deus, confessar a Deus mesmo todos os seus pecados. Eu até sugeriria algo bem prático para você, que já aconteceu uma vez comigo, por sugestão da minha mãe. Sugeriria para você fazer o seguinte: pega um dia, faz um jejum do que você for capaz de fazer, no que for possível você fazer. Faça um jejum, cara, e no final do dia, encontre-se só você e Deus. Leva um papel e caneta e escreve no papel, cara, todas as coisas, e pede pro Espírito Santo falar para você no teu coração todas as coisas que você vem fazendo de errado ao longo dos últimos anos. Depois de fazer uma lista, a minha, quando eu fiz, deu algumas páginas, algumas dezenas de páginas. E eu me lembrei de muitos dos meus pecados. Depois de terminar tudo aquilo, eu olhei pra mim e eu entendi o quanto de fato eu era pecador, o quanto de fato eu era errado. Aí você fala assim: mas eu acho que eu vou começar a escrever a lista e não vou chegar muito longe. Cara, se você pedir pro Espírito Santo pra te lembrar das coisas que você vem fazendo de errado ao longo da sua vida, certamente ele vai te lembrar de muita coisa, te asseguro isso. E talvez esse exercício te faça lembrar, te faça conhecer o quanto pecador e devedor você é diante de Deus. E aí eu quero te deixar aqui a certeza, a convicção de que se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar a gente de toda a nossa iniquidade. Isso que está em 1 João 1,9. Então, que Deus te abençoe, dê paz aí para você tomar essas decisões. Se você quiser usar essas dicas práticas que eu tô te dando aí, eu usei comigo, funcionou muito bem. Se você quiser usar, talvez seja útil para você, e isso com certeza vai te auxiliar a perdoar outras pessoas, e assim você será mais parecido com o nosso Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Well. Cara, se vocês me permitem, eu vou contar uma coisa que eu tenho vergonha, de verdade. Eu, quando fui me batizar em 2009, eu tinha acho que 10 anos que não falava com minha mãe. 10 anos. Eu cheguei a falar pro pastor que ia me batizar, falei assim: tem essa pendência aí, e eu já conhecia essa parábola. Só que assim, você devia ter dado essas dicas antes, lá em 2009, Rodrigo, pra me ajudar. Voltar o metanoia no tempo. Voltar no tempo lá pra me ajudar. Eu falei pra ele, falou assim: cara, continua orando e buscando o Senhor que você vai conseguir, porque eu tinha uma mágoa mesmo, um negócio muito ruim no meu coração, porque foi um negócio de mãe e filho, né? Não vou entrar em detalhes, não é necessário. E, cara, eu batizei, eu sabia disso e eu orava todos os dias. É por não entender mesmo o perdão de Deus, viu, Rodrigo? Todo dia, cara. Você sabe como o nosso coração é duro? Sabe quanto tempo demorou pra eu conseguir perdoar minha mãe? Depois de batizado, já entendendo um pouquinho do amor de Cristo? 3 anos. 3 anos. E por fim, e aí eu vejo a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Eu vou confessar uma oração que eu fiz, foi a última antes do perdão. Ia ter uma festa do meu primo, onde a família se reúne, e minha mãe nunca ia.
E obviamente eu ia. E eu fiz uma oração dias antes, falei assim: Senhor, aquele ódio que eu sentia, né, que eu queria passar com um caminhão por cima dela, hoje eu já não sinto mais. É de fato, eu só não tô brincando, não tô exagerando. Eu sentia isso, era muito ruim. Eu tinha um coração muito ruim mesmo. Continua ruim, agora menos. Pelo menos com ela, né? Pelo menos com ela. Eu falei: Senhor, eu já não sinto mais aquela raiva, né, porque tinha que passar isso, tinha que ser de fato, né, tinha que ser de dentro pra fora. Mas, cara, eu vou chegar lá depois de 14 anos, eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu não sei nem onde ela mora pra começar. Aí eu falei na oração assim, a gente eu fico lembrando, a gente é soberbo. É muito pra mim. Mas eu acho que o amor de Deus vai além, que é essa questão do perdão, né? Ele fala assim: cara, você é assim, mas eu te perdoo mesmo assim, desse jeito que você é. Nessa festa ela vinha vindo e ela me viu, ela retornou, né? Porque existia um clima tenso ali. E na fração de segundo, eu não tenho dúvida, o Espírito falou no meu ouvido. Falou assim: ó, tá vendo? Você não precisa ir pra lugar nenhum. E também não precisa falar nada. Quem que você acha que ela quer conhecer? Ela não conhecia minha filha até então. E aí fez aquele momento estático, assim, todo mundo na festa parou. Eu peguei minha filha e falei: vamos lá, filha, conhecer a vovó. E eu fui atrás dela, parei na frente dela. Parei na frente não, tava indo, ela já veio de encontro, olha. Ela recuou, mas eu subi, ela veio de encontro. Ela perguntou assim: posso pegar? Que tava falando pra pegar minha filha. E eu falei: pode. Foi a única coisa que eu disse. Perdão. Bastou. Mas, cara, olha o atuar do Espírito na nossa vida, mesmo ainda resistindo em alguns aspectos. Não tem dimensão, né? Ele vai, ele mostra pra você: filho, eu sou assim. Eu sou assim. Você não é. Você tem que ser parecido comigo. Mas eu sou assim. Isso é amor. E depois passou isso, cara. Quanto tempo, cara. Perdido. Quantas coisas que poderiam ter sido vividas, né? Eu tô trazendo isso, cara, porque no nosso dia a dia a gente perde muito tempo com pessoas importantes que a gente ama e que nos amam por causa de coisas que são, como a parábola diz, são sem dinheiros. Não são 10 mil talentos. É nada. Então, cara, não perca tempo com essas coisas. Se você tem alguém distante de você por causa de bobeirinha, porque qualquer coisa é bobeirinha que possa ter acontecido aqui. Vai atrás, não perca mais tempo. Viva aquilo que tem que ser vivido. Ame, seja como Cristo. É isso aí. Cara, o que a gente vê é que a graça, ela é extremamente prática, né? Quando isso alcança o nosso ser, traz uma paz interior pra gente, né? A gente fica em paz. E isso reflete em outras pessoas, isso abençoa outras pessoas. Na verdade, a vida de Cristo flui através da nossa vida. Sim. Seja liberando perdão, seja restaurando, reconciliando pessoas. Isso é fantástico. Então, nessa questão do perdão também, é uma forma prática, visível de como a graça nos alcança e como isso é um processo de discipulado, na verdade, que vem de Deus, de Cristo, e através da nossa vida é usada para abençoar, fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso aí. Eu queria trazer, a gente compartilha muitas palavras, muitas mensagens, e a gente compartilha também algumas músicas. E eu queria ler uns versos do Paulo César Baruch, de uma música que a gente é apaixonado. Eu sei que eu já compartilhei muito dessa música com o Rô, que chama Perdão. E eu queria ler os versos dela, que dizem assim: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que eu mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam bem para longe de mim a acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em teu olhar tanto amor para recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Que essa seja a nossa vida, uma vida de caminhada em Cristo, aos pés da cruz, para que a gente possa aprender a perdoar como Ele nos perdoou e que não haja mensuração de nada. Que a gente perdoe independentemente do tamanho, da gravidade
ou do que apareça à nossa frente. Que nós sejamos capazes de amar com esse amor que perdoa, como Cristo nos ensinou. Amém. Gideon, obrigado. Ismael, mais uma vez, obrigado. Rô, que possamos continuar nessa caminhada de expansão de mente. E você, se ficou algo ou se quer conversar com a gente de alguma forma, mande seu e-mail, podcastmetanoia@gmail.com, e aquele convite de toda semana. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.